Graça e paz. Feliz demais de estar aqui revendo alguns irmãos, revendo essa casa, onde tudo começou. Minha mãe me trouxe aqui, começou a caminhar aqui com mais firmeza, né? Que ela se converteu na Igreja Batista Monte Jerezinho, lá na ilha, quando ela veio aqui para Nova Brasília, muito ainda sem direção, sem rumo. Ela encontrou aqui neste lugar um refúgio. E aqui onde ela nos criou, eu e meu irmão, desde pequenininho, desde meus 3 anos, aqui 4, eu estava aqui e eu vi essa igreja crescer, eu vi a galeria tomar forma, vi o colégio, a quadra ser construída e conheci a minha amada esposa, que até hoje estou com, vamos dizer, 17 anos juntos, fiz o casamento do Abel e da Isabel. Então, eu tenho uma longa história aqui nessa igreja. E fico muito honrado, pastor Leandro, pelo convite ao bispo Fidelis, à pastora Vissara, que me cuidaram, que tiveram tanta paciência. Eu lembro do bispo Fidelis falando para minha mãe: filha, a senhora conhece vara? Então, senta a vara no garoto, que o garoto não tem jeito, só com vara mesmo. Que eu aprontava nesse departamento infantil, mas as professoras que estiverem aqui no departamento infantil merecem ser honradas, porque elas tiveram muita paciência. E tu vê o que a paciência gerou. Às vezes a gente perde a paciência com os filhos dos nossos irmãos, mas olha, tu não sabe, pode ser um grande missionário, um pastor. Então, eu honro ao Senhor por esta igreja e fico muito feliz em ver vocês aqui, pastor Wilson. Estou vendo o irmãozinho ali lá de Piedade, não é lá? Eu estou vendo isso aí, ó, olha ele ali, ó, lá da minha igreja, lá, uma vida de piedade. Tá ali, ele viu, foi convidado, estamos juntos aqui. Vamos para a palavra do Senhor? Que eu gosto de Bíblia, amados. Se tu não gosta, tem algum problema com você. Como eu falei, eu fui criado aqui na Nova Vida, né? E se tem uma coisa que a gente aprende na Nova Vida, é valorizar as Sagradas Escrituras. Eu lembro de uma vez quando eu era pequeno, o bispo Roberto veio pregar aqui, ainda tinha escada aqui no altar. E às vezes foi uma vez só, se eu não me engano. E aí botava todo mundo descia, do departamento infantil, todo descia para as crianças assistirem o bispo, para ouvirem, mesmo não entendendo muita coisa. Mas se tem uma coisa que eu nunca abri mão, e jamais vou abrir, desse legado que eu recebi de Nova Vida, foi que no momento da palavra é a hora mais importante do culto. E isso eu replico aonde eu estiver, qualquer igreja que eu estiver, eu vou replicar isso. E eu tenho como convicção que o louvor é uma bênção, é onde nós atraímos a presença de Deus, onde nós nos comunicamos com o Senhor, onde nós acessamos o céu, onde nós adoramos e bendizemos o santo nome do Senhor, onde Deus se faz presente. Mas na hora da palavra, amigo, sai de baixo. Deus vai bradar na terra, Deus vai usar um cara como esse aqui, um grandão de 4 olhos aqui, todo magro, mas humilde e que também requer a graça de Deus para falar primeiro comigo, para falar com a igreja. Então nós temos que estar conectados com o Senhor. Mateus 18 vai dizer o quê? Que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então na vigília é a hora de você de repente dar daquela cochilada, daquele soninho meio que vem, que é normal, de uma lida da labuta diária, mas se conecta com o Senhor. Se conecta com a sua palavra. Não perca a ligação. João vai dizer, no capítulo 17, versículo 17, fala assim, ó, santificai-vos na palavra, na verdade. A minha palavra é a verdade. Na hora da palavra, é hora de Deus santificar a sua igreja. Muito se falou aqui, muito se orou de libertação. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na hora da palavra, Deus santifica. Deus liberta. E é uma liberdade, pastor Leandro, não é passageira, não é momentânea. Ela não vai e volta, não. É verdadeiramente. O que ele vai dizer em versículo 36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Quando ele fala verdadeiramente, é que tu vai ser livre. Vai viver uma liberdade plena. Mateus capítulo 4, versículo 4 vai dizer o quê? Nem só de pão, pastor Leandro, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, na hora da palavra, é hora de alimento, é hora de santificação, é hora de libertação. Paulo aos Romanos vai falar no capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É noite de palavra, tem fé.
tem santificação, tem alimentação, tem libertação. Quer ver uma outra coisa? Tem dia, da hora da palavra, que você vai ser purificado. Como assim, pastor? A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 5, vai dizer que o marido santifica a sua esposa com a água que é a palavra. Então, na hora da palavra, Deus está purificando, Deus está libertando, Deus está santificando, Deus está curando, Deus está alimentando a sua igreja. Tu quer mais alguma coisa? Quero. Hebreus capítulo 4, versículo vai dizer o seguinte, que a espada do Senhor, que a palavra do Senhor, como que? Espada de dois gumes. Como divisão entre juntas e medula. Ela penetra na divisão entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. A palavra do Senhor vai penetrar no nosso coração, ela vai entrar dentro do nosso coração. Se tiver alguma coincidência aqui, não é o pastor que sabe, é a palavra do Senhor que está adentrando ao teu coração, ao nosso coração, e está discernindo pensamentos e propósitos. Você vai ver Jeremias falando o seguinte, olha, Israel, a palavra do Senhor como fogo, como machado que esmiuça a penha, a palavra incendeia, ela traz fogo, você entrou aqui, como uma brasa apagada, a palavra do Senhor vai te acender, a palavra do Senhor tem esse poder de trazer a chama que está se apagando, ela vai luz lapidar, ela é como um machado que esmiuça a penha é uma pedra bruta, e a palavra do Senhor vai dando os moldes, vai moldando, vai nos tirando dos conceitos, dos preceitos do mundo. Olha aí a importância da palavra. O salmista Davi vai falar em Salmos 115, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Como purificará jovem o seu caminho? Guardando a palavra do Senhor na tábua do seu coração. A palavra do Senhor tem que viver na nossa vida diária, é dia a dia, é continuamente, é homeopaticamente. Isaías vai falar no Isaías 55, vai falar, ó, a palavra do Senhor, ela jamais voltará vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. Pode quer você não queira. Pode você estar falando assim, essa palavra que o pastor está falando aí, não é para mim, não me interessa. A palavra do Senhor tem vontade própria, ela vai cumprir aquilo que o Senhor da palavra determinou. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Eu, o Senhor, velo para cumprir a minha palavra. Então, na hora da palavra, amado, você precisa estar conectado com o sagrado, com Deus. E eu pedi uma palavra ao Senhor, falei, Senhor, o tema é despertar. E a igreja precisa ser desperta. Tem que acordar. Nós precisamos despertar. A palavra vai dizer, Paulo a Timóteo vai falar que nos últimos dias, pastor Leandro, pastor Abel, pastor Wilson, os pastores que se preocupam com a tua igreja, que nos últimos dias a apostasia viria, e o próprio Cristo, nosso Senhor ressurreto, falou, olha, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, a chama desse amor se esfriaria, e a sociedade, a igreja faz parte desse momento, dessa linha do tempo da igreja, e nós estamos muito dopados, entorpecidos, pelos desejos legítimos desse mundo. Como assim, pastor? Eu vivo a minha vida mais para buscar o que eu tenho que ter do que eu tenho que ser. Isso vai te entorpecendo, isso vai te deixando dopado, isso vai te levando a um estado de sono, na qual você esquece que Jesus falou em Mateus 6, versículo 19, 20 e 21, é melhor vocês acumularem tesouro no céu do que na terra. E essas verdades vão ficando para trás e você vai vivendo uma vida entorpecido. O que é entorpecente? É algo químico que te entorpece a tua mente, te deixa preso a um sistema. E a igreja está nesse viés, nessa correnteza da sociedade humana que vivemos. E aí é legítimo nós estudarmos, trabalharmos, nos dedicarmos, conquistar os nossos sonhos. Isso é legítimo, eu não vim aqui falar contra isso. Mas nós não podemos esquecer, mas não podemos adormecer. Nós precisamos despertar, porque o nosso lugar é o céu.
O nosso destino é o céu. O nosso maior destino, a nossa vocação é morar no céu. Eu não posso esquecer disso. Mas a igreja tende a adormecer, a se entorpecer, a se deixar levar. Aí Deus me traz aqui. Depois de 10 anos, o microfone veio parar na minha mão novamente para sacudir aqueles que Deus trouxe. E se sinta privilegiado de estar aqui. Porque naquele grande dia Ele vai falar, olha, abre-vos os livros das obras. E não vai ter como falar, mas pai, eu não ouvi. Deus não me deu a oportunidade. Ah, mas dei. Mas eu falei, eu usei. E eu quero despertar eu e você para um momento que a gente às vezes passa despercebido. Eu não vou me alongar, apesar que Abel falou que quando o pastor Domingo vai pregar é 1 hora, vai passar da meia-noite. Fica tranquilo, Abel, não vou passar não. Eu gosto de fazer você pensar. Porque uma coisa que eu entendi nessa caminhada cristã é que nós somos seres pensantes. Nós não somos seres que são conduzidos como bonecos de marionete. Eu e você precisamos refletir, e pensar, e analisar. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui, um quiz bíblico aqui. Vamos aproveitar aqui para dar uma descontraída. Quem vem à escola bíblica aqui, levanta a mão. Alex, tu não está vindo não, né? Eu ia fazer a pergunta para você. Ah, deixa para lá. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quem saber, tu levanta a mão e responde. Pastor Abel, pastor Leandro, pastor Wilson. 3 milagres que se repetiram. 3. Quem sabe, levanta a mão e responde. Jesus fez um milagre sobrenatural e depois ele fez de novo. O mesmo. Esse aí eu sabia que alguém ia lembrar. A multiplicação, certo? Houve 2 multiplicações de pães e peixes, sim ou não? Será que é por acaso, irmão? Será que para Jesus é por acaso? Que ele vai dar 2 lições de multiplicações de peixes só por fazer? Não, te garanto que não. Essa é uma primeira. A outra. Ressurreição de quem? Quem Jesus ressuscitou 2 vezes? Alguém sabe? Não é a ressurreição, não. Até poderia ser, mas não é, não. Que ele ressuscita a filha de Jairo, depois ressuscita a Lázaro. Mas não é, não. Passa despercebido. Vê como é difícil a gente perceber. Porque a gente lê, a gente ouve a mensagem, a gente vai estudar na escola bíblica, e a gente parece que, ó, é isso, é tanta rotina lá fora, que o que realmente vale a gente acaba esquecendo. Eu tinha esquecido, foi eu preparando a mensagem que Deus me lembrou. Quer ver uma outra? Não, na história de Jesus, a segunda é a grande pesca. Jesus faz aquela grande pesca lá no barco. Quem lembra desse milagre? Está lá em Lucas 5, se eu não me engano. Ele manda lançar, ó, aí Pedro vai falar assim, ó, debaixo da tua palavra, não é isso? Ele lança a rede. E quando que acontece de novo? Alguém sabe? Alguém lembra? João 21. Lá quando eles decidem voltar a pescar, no último capítulo de João, do Evangelho de João, eles estão lá no mar, aí aparece um homem no beira da praia, aí eles estão lá tentando pescar e não pega nada. Jesus fala assim, ei, tem alguma coisa para comer? Não pescamos nada. Lança a rede do lado direito. Lança de novo. Será por que Jesus repete o milagre? É porque a natureza humana a gente esquece, irmão. Eu tenho que dar uma lição para esses discípulos. Nunca esqueça daquilo que eu faço e do que eu vou fazer na vida de vocês, porque o mesmo Deus que fez lá atrás vai continuar sendo o mesmo e pode fazer de novo. Então ele multiplicou os peixes na pesca maravilhosa, e lá nos últimos momentos do discípulo ele falou, eu vou multiplicar de novo. E tem uma outra, que é
ele acalma o mar por 2 vezes. Ele entra na tempestade por 2 vezes. Será por quê, irmão? Vamos para o texto para a gente ganhar a palavra, senão a gente vai passar mesmo. E a Abel vai ganhar o negócio. Marcos capítulo 4. É um texto maravilhoso, todo mundo conhece. Eu ia falar sobre Abacuque, capítulo 1, 2 e 3. Eu falei, esse cara vai ficar muito extenso e vigília não é uma mensagem para isso, é para um culto de domingo, quinta-feira. Então vai ser uma palavra dinâmica que Deus ministrou no meu coração. E é um texto que todo mundo conhece, mas eu vou trazer, eu garanto a você que é uma perspectiva diferente do texto, que a gente vai pensar junto, nós vamos refletir junto. Olha bem, antes de nós começarmos a ler o texto de Marcos 4, versículo 35, tem um texto de Mateus 10, 25, se você quiser botar aí, você pode botar. Jesus respondendo para os fariseus, ele fala assim, ó, cabe o discípulo ser igual ao mestre. Grava essa mensagem, grava esse versículo na tábua do teu coração. O próprio Jesus falou, olha, o discípulo tem que ser igual ao mestre. Quem já brincou de carniça? Eu bato, todo mundo bate. Tudo que o teu mestre mandar, faremos todos, não é isso? Se não fizer, levaremos bolo. Eu brincava isso quando era criança. É uma verdade, até bíblica. O que o mestre mandar, nós temos que fazer. Cabe o discípulo ser igual ao seu mestre. Fala para o irmão que está do teu lado aí, ó. Discípulo, seja igual ao mestre. Fala de novo. Não esqueça disso. É o ágamo, é o ápice dessa verdade que a gente vai aprofundar aqui. O que eu quero falar para mim e para você, por que Jesus fez tantos milagres iguais? Porque era pedagogia. Ele estava ensinando o pastor Leandro, o pastor Abel, o pastor Wilson. Ele estava ensinando os discípulos. Então, a primeira é um teste. A segunda é a prova final. Pega isso, não esquece. A primeira é um teste. A segunda é uma prova final. A primeira é um teste e a segunda é a prova final. Então nós vamos olhar agora a tempestade, a primeira tempestade, como um teste. Pegaram aí? Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Poucos momentos Jesus teve com os apóstolos. Um carpinteiro, filho de José, que não sabe nada de pesca, que estava fazendo alguns movimentos ali na Judéia, em Cafarnaum, naquela região, chega para Pedro e fala assim, ei Pedro, pescador brabo, pescador que tem experiência, pescador de negócio, porque era o ofício de Pedro, de João, de Tiago, de André, vamos para o outro lado. Ele definiu a direção e para onde ir. O outro lado é Gadara. E aí ele já começa a trazer uma lição. Você que acha que é senhor da tua vida, esquece, é ele que define a direção e o lugar para onde você vai. Discípulo, atenta para isso. Você bate cabeça, fica batendo cabeça nas suas decisões. Por quê? Porque você não compreende que quem decide a direção e o lugar para onde vai não é você, é o Senhor. Porque se eu sou discípulo e ele é o mestre, eu faço tudo o que ele mandar. Sem mim nada posso fazer, foi ele que disse. Então ele já começa, olha, eu vou definir a direção e vou definir o lugar. É para lá que você tem que ir, é para lá que nós vamos. Essa é a direção. Submeta a sua vontade à vontade do Eterno. A partir de hoje, querido que está aqui nesta noite na vigília, submeta as suas vontades ao Senhor. Cumpra a direção que Ele te der. Assuma esse papel de obediência, porque discípulo é obediente. Discípulo não define direção. Aí ele fala, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Aqui tem uma outra verdade. Outros barcos o seguiam. Quando você toma uma decisão, quando você escolhe ouvir a voz do mestre, simplesmente você vai influenciar outros a te seguirem. Quando você está na dificuldade na sua casa, faltou o dinheiro para pagar a conta,
Porque se não acontece com vocês, lá em casa acontece. Às vezes fica apertado. E como é que a gente vai agir? Como é que a gente toma uma decisão para resolver o problema? Primeiro, a gente não decide, quem decide é o Senhor. A gente apresenta ao Senhor, Senhor, para que direção tomar? Para onde devo ir? E quando assim eu faço, os meus filhos, usando esse exemplo, os meus filhos vão ser influenciados, vão me seguir nessa posição, nesse direcionamento. Cheguei no trabalho, fui demitido. Como vai ser a sua reação? A sua reação vai influenciar os seus amigos. Mas como pode um homem, pai de 3 filhos, paga aluguel, receber o aviso prévio e a decisão dele é: eu me submeto à vontade do eterno Deus, eu jamais vou murmurar e vou reclamar, eu sou obediente à vontade dele. Quando você fala isso, quando você toma essa posição, os teus amigos vão te olhar e falar: peraí, que firmeza é essa? Que segurança é essa? Da onde ele tira tanta segurança? Cara, ele está desempregado, amanhã ele não tem mais emprego. Entenda, discípulo que me ouve, todas as nossas decisões, e todas, até a roupa que você veste, vai influenciar pessoas a te seguirem. Vocês estão entendendo aqui? É tudo, é em tudo. Aqui, eles decidiram obedecer Jesus, que entrou no barco e falou: vamos para outra margem, vamos lá para o outro lado. Os barcos o seguiram. Vamos caminhar. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Tem um ponto aqui: discípulo, entenda uma coisa, não é porque você é discípulo de Jesus que a tempestade não virá. Jesus jamais trouxe esse evangelho: olha, quando você aceita Cristo, você não vai ter sofrimento. Lá em Profeta Naum, capítulo 1, versículo 3 e 4, os caminhos do Senhor são como tempestade e tormenta. Te prepara, uma vez que você coloca o teu coração ao Senhor, Ele vai te levar a enfrentar tempestades e tormentas. Mas existe uma diferença dele no barco e ele fora do barco. Ele contigo na tempestade e você sozinho, sem ninguém. Essa é uma realidade do evangelho de hoje. Acabei de falar uma tremenda mentira. Por que tu falou mentira, pastor? Porque esse não é o evangelho que está sendo pregado. É um evangelho da vitória certa, da conquista. Você não vai passar por enfermidade, você não vai enfrentar nada, você vai enfrentar. Você vai passar pela dor, pelo sofrimento. Porque esse é a maneira de amar. Quando minha mãe me corrigia, quando minha mãe me colocava de castigo, quando minha mãe me batia, muitas das vezes ela tinha uma vara de goiaba e uma régua de costurar, meu amigo, só o sangue. O couro cantava, eu escondia a régua tinha GPS, varão. Ela tinha alguma coisa, ela detectava onde estava a régua e a vara, a gente escondia, meu irmão, ela achava de todo jeito. A correção é amor. A correção faz parte da exteriorização do amor divino. Exteriorizar o amor de Deus sobre a tua vida é Deus permitir você passar por certas coisas. Isso também é expressão de amor. Entenda isso. Um evangelho fora disso não é evangelho. Se isso não é evangelho, então o Deus do Velho Testamento não é o Deus que nós cremos. Porque ele permitiu, ele chamou e falou assim: Ciro, o meu pastor, uma nação que veio e colocou Israel sobre um jugo de escravidão. Falou: esse é meu pastor. Ciro, está lá em Isaías. Deus tem a sua maneira, Ele leva-nos à tempestade, Ele leva a nossa vida a tormentas. Para quê, pastor? Para nós sermos forjados, para nós recebermos uma couraça de força, de fé, de esperança. Para aprendermos, eu falei aqui, ó, a primeira tempestade é o teste. O que você está enfrentando, de repente tu já enfrentou lá atrás e tu esqueceu. Deus está nos ensinando. E eu vou provar isso para vocês. Nessa tempestade aqui, Jesus foi permitido dormir no barco. Irmão,
Fala a verdade, Leandro. Se tivéssemos hoje a oportunidade de Jesus estar aqui na vigília, tu ia deixar ele lá no canto dormir? Não tem como, amado. Você está com a essência da verdade. Você está com o verbo encarnado, o grande Messias esperado dentro do teu barco. Tu vai deixar ele dormir? Eu tinha que estar ali perguntando, mas Senhor, como faremos então? Como é que as profecias dos profetas se cumpriram? Vai, nos ensina, Senhor, como foi com Isaías, com Ezequiel, com Jeremias, como é que Moisés aponta para ti? Tinha tanto assunto para se conversar, mas os discípulos resolveram deixá-lo dormir. E isso acontece nos dias de hoje. Nós estamos tão voltados, tão adormecidos, tão entorpecidos pela vida, que Jesus fica para trás. Jesus não está mais em primeiro plano. Jesus está em segundo plano, terceiro plano. Eu só vou lembrar Ele, eu só vou lembrar dEle, eu só vou invocar Ele quando as águas começam a entrar no barco e o barco está quase indo a pique. Eu só vou lembrar de clamar por Jesus e chamá-lo para o meu casamento quando já quase não tem mais jeito. Mas eu quero te lembrar, é a primeira lição. Jesus precisava deixar eles passarem por isso. Aí quando o barco está indo a pique, quando tudo está quase perdido, eles lembram que Jesus, acorda, não nos deixe perecer, é o que ele vai falar. E ele despertando, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Quem lembra do texto que eu falei de Mateus 10, 25? Alguém lembra do que eu falei de Mateus 10, 25? Esquecemos, né? Lembra, o Thales? Não lembra, né? Cabe o discípulo ser igual ao mestre. Eu falei para vocês gravarem isso. Anota na tua Bíblia. Não vou falar para tatuar porque eu não concordo. Mas não esqueça isso. Sabe por quê? Porque se os discípulos lembrassem disso na hora da tempestade, e aí é que eu falo, na hora da tua tempestade, na hora da minha tempestade, eu preciso lembrar disso. Cabe eu, discípulo, ser igual ao mestre. Nesse exemplo aqui, sabe o que os discípulos precisavam fazer? Sabe, Abel? Se eu tenho que ser igual a Jesus, o que eu tenho que fazer nesse caso específico aqui? Alguém acerta? Alguém pode tentar acertar? Vou de novo. Se o discípulo tem que ser igual ao mestre, nessa tempestade aqui, Jesus está dormindo no barco. O que eu tenho que fazer? Dormir, irmão. Descansar. E como é que você faz isso olhando para a borda do barco, vendo a água entrar? Como é que você faz isso? Chegar aqui, sentar com Jesus dormindo, vou tentar pelo menos dormir. E aquele vento, aquele barulho, se Jesus está no barco, eu vou dormir. Porque eu tenho que ser igual a Ele. Eu tenho que tentar pelo menos ser igual a Ele. Jesus está tirando os discípulos de uma esfera racional, que hoje os centros acadêmicos, a mídia, toda parte de mídias sociais querem trazer o racionalismo para dentro da concepção mental humana, para falar assim, olha, aquilo que é racional, eu tenho que me prender a isso, porque o sobrenatural, metafísico, aquilo que não é compreensivo, eu tenho que fugir dele. Só que a fé é você crer naquilo que ainda nem existiu ainda. Você confiar num Deus, sentar, dormir, tentar se acalmar quando o vento e o mar estão sacudindo o banco. A razão vai falar o quê? Acorda ele, pula do barco, pega uma boia, tenta se salvar. Sai desse casamento, cara. Pensa na tua vida. Você tem uma história pela frente.
É o que você vai ouvir. Racionalmente, tu vai ouvir isso. Larga esse homem, cara. Ainda vão usar o nome de Deus. Deus tem melhor para a tua vida. Mas quando você entende de forma sobrenatural que Jesus está no teu barco e você está enfrentando essa tempestade, eu vou acalmar o meu coração. A palavra do Senhor vai dizer que lança sobre mim toda a vossa ansiedade. É hora de eu lançar. Se eu estou ansioso, é isso, amado, você precisa usar a palavra. Você precisa usar o na palavra. Sem isso você não vai conseguir vencer as guerras e as tempestades. Foi com ela que Jesus falou. Ele não estalou o dedo. Ele não chegou e deu um sopro. Não, ele usou a palavra. Ele falou assim: acalma-te, aquieta-te. Ele era o próprio Deus falando. Agora e eu, pastor, sou discípulo. Em nome de Jesus, vento, acalma-te. Em nome de Jesus, mar, aquieta-te. Essa era uma outra possibilidade que os discípulos podiam fazer, menos se desesperar e ficar, ai, o que eu faço? Mas Jesus estava no barco, estou terminando. Mas Jesus estava no barco para fazê-los viver essa primeira experiência com a tempestade. É o teste, irmão, é um teste. O que você está enfrentando, essas tempestades que você enfrenta, muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus está te preparando. Deus está te moldando, te fortalecendo, te amadurecendo. Sabe o que eles falaram no último versículo? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso gerou neles fé. Deveria ter gerado, mas vai gerando, a fé vai germinando, vai crescendo, vai nascendo. Eu lembro que quando eu tive uma hepatite grave, eu estava aqui já nessa igreja. Eu não podia me mexer, que senão meu fígado se dissolvia, eu morria, eu ia ter morte hepática. Por que Deus permitiu eu passar por essa tempestade? Eu lembro que minha mãe não tinha Uber na época, minha mãe não tinha dinheiro para pagar táxi. A gente tinha que ir no ônibus. Minha mãe entrava, falava assim: motorista, só pode ir devagarzinho, porque meu filho tem que ir lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. E se o ônibus balançar muito, ele vai morrer dentro do ônibus. Eu tinha que toda semana ir lá fazer exame de sangue. A única coisa boa que eu tinha que comer suspiro e doce toda hora. Era prescrição médica, tem que encher esse garoto de suspiro e goiabada. Não sei porquê, eu sei que eu fiz a festa. O que eu comi de suspiro não tá no gibi. Minha tia fazia um suspirinho, tinha um cremezinho de limão por dentro. Pastor Leandro, que coisa do céu, filho. Até na tempestade tem que achar alegria lá. Aí o médico falou para ela: ô mãe, esse menino nunca mais vai ser o mesmo. Esse menino vai ter que ter uma alimentação regrada até o final da sua vida. Ovo, ele só vai poder comer um por mês. E o médico deu um diagnóstico terrível para minha mãe. Ela está no barco. Ela já tinha enfrentado algo lá atrás. E aquilo que ela enfrentou lá atrás gerou nela, nessa próxima tempestade, uma outra experiência. Ah, mas doutor, existe um que tem que dar a última palavra, tá? Existe um que, se ele falar, aí sim, não há quem possa impedir. Eu lembro como se fosse hoje, assim: meu filho vai sair de lá curado. Meu filho vai ser curado. Tanto que hoje, amado, eu como 5 ovos num dia. 5 ovos num dia. E para quem gosta de hambúrguer, às vezes eu peço um podrão com 3 ovos, para arrebentar. Para dar uma tapa de novo na cara do cão aqui, ó. Tu falou que eu ia comer um ovo por mês, eu tô há quase 40 anos comendo e nada, porque Jesus curou, a tempestade passou, Ele mandou o vento se acalmar, porque Ele é Deus. Essa primeira tempestade era para eles aprenderem. Agora, chegando para o final, para me entregar essa oportunidade que estou tão feliz de ter recebido, passa algumas folhas de Mateus 4, de Marcos 4.
Deixa eu só achar o texto aqui. Capítulo 6. De acordo com a tradição, com alguns historiadores, e até você fazendo uma avaliação da geografia bíblica e fazendo conexões históricas aqui com o texto, não passou muito tempo. No máximo foi 15 dias a um mês para eles enfrentarem uma segunda tempestade que está aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 45. Aí vai dizer assim, ó, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Entenda que na primeira tempestade, Jesus entrou no barco. Olha como a palavra de Deus ela é rica, irmãos. Na primeira, ele entra no barco e vão embora para o outro lado. Na segunda, vamos ver se eles aprenderam. Agora vocês vão sozinhos. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Entenda que continua sendo Jesus a definir a direção e para onde vai. Não muda. Continua sendo. Vem ele, ó. E tendo-os despedido, podem ir, vai que eu vou encontrar vocês. Podem ir, pega o mar aí, vai. Ó, despedidos, versículo 46. Subiu ao monte para orar. Então Jesus falou, vai lá para Betsaida, entra no mar, pega o barco e vai, que eu vou subir para o monte orar. Agora vocês estão aí, tá? Vai. Ao cair da tarde, versículo 47, estou terminando, irmão. Estava o barco no meio do mar. Aí é que eu falo, pastor Leandro, pastor Abel, a palavra do Senhor, amados, é rica em detalhes. A gente lê com tanta rapidez que passa despercebido. Os detalhes é o que mais me aguça as escrituras, é o que mais me chama a atenção. Olha aqui, que ele vai falar aqui, ó. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. Então, ele subiu o monte para orar, e aí passou-se um tempo, no cair da tarde, o barco está no meio do mar, e ele está onde, irmãos? Sozinho em terra. Então, vamos lá. Ele desceu do monte, ficou sozinho em terra, e o barco no meio do mar. É Jesus olhando para eles. É como se Jesus estivesse no meio do mar, ali na areia, olhando para o barco. Vamos ver se eles aprenderam. Está aqui, está no texto. O barco no meio do mar e Jesus sozinho na areia. Pô, será que eles aprenderam? Aí o texto vai continuar. Ó. E vendo-os, aqui mostra, não é eu que estou inventando, o texto diz, e vendo-os em dificuldades em remar, porque o vento lhes era contrário. Olha a tempestade de vento lá. Que eles tinham acabado de enfrentar uma tempestade. Naquela primeira, Jesus estava no barco. Nessa segunda, Jesus não estava no barco. Às vezes enfrentamos tempestades que parece que Jesus não está no barco. Parece. É só uma ligeira impressão. Faz parte do processo. Faz parte do processo de amadurecimento. É como se você estivesse com o teu filho na bicicleta e ele tem medo ainda de andar sozinho. Aí tu vai. Aí ele se envolve tanto no momento que ele nem percebeu que o pai já largou ele. Ele está andando sozinho na bicicleta. Então tem momentos que o pai fala assim, eu vou fazer eles pensarem, eu tentarem achar que eu não estou perto. Eles precisam amadurecer, eles precisam compreender que eu não sou Deus de perto, mas também que eu também sou Deus de perto, mas que também sou Deus de longe. Você pode estar no Japão, o Senhor está lá. Você pode estar na Groenlândia, Deus está lá. Você pode estar na Antártida, no maior gelo, Deus está lá. Não é isso que o salmista diz? Se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu desço lá embaixo na sepultura, lá tu me encontras.
Deus está conosco, ainda que a impressão possa que Ele tenha não esteja no barco. Será? E a gente sente isso, Deus não me responde, Deus não me vê, Deus não está me vendo, eu estou enfrentando essa tempestade e parece que estou sozinho. Deus me traz aqui para te dizer, você não está sozinho. Deus está contigo. Nessa aqui, ele estava só olhando, vendo, será que eles aprenderam a lição da primeira tempestade? Não aprenderam. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. A primeira tempestade era um teste. A segunda era uma prova. Agora eu não vou estar com eles. Vamos ver se eles aprenderam. Queridos, nós precisamos amadurecer e despertar a nossa vida para isso. Eu estava pregando lá em Piedade sobre isso. Por que Jesus precisou mostrar para os discípulos, e depois de ter ressuscitado, se mostrou para eles ressurreto, ele teve que fazer novamente o mesmo milagre que ele fez lá no início da caminhada? É porque, gente, nós temos essa dificuldade de esquecer, João. Nós esquecemos do que Deus faz lá atrás. A nossa humanidade tem isso, a gente esquece. Parece que Deus muda, vai mudando de acordo com o tempo. Ele é imutável, Ele não muda. Ele continua sendo Deus, sempre será. Mas a igreja precisa despertar para isso. Ele continua sendo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Não há variação de mudança nele. O Deus de perto é o mesmo Deus de longe. Ele está contigo. Mas pastor, eu não consigo ouvi-lo. Você não precisa ouvi-lo. Só creia que Ele está contigo, porque na hora certa você vai ouvir a voz do Senhor. Aí os discípulos, angustiados, o pai de amor, o pai de graça, de misericórdia, ele podia chegar lá e repreender, falar, sabe de uma coisa? Eu vou deixar essa galera morrer lá no mar, eu vou levantar outros discípulos, porque esses caras não aprendem. Esses aí são ínguas, eu não quero saber deles não. Mas ele não fez isso. Ele amava os apóstolos, os discípulos, e foi lá. Eu vou dar uma outra lição para eles. Ao invés de eu daqui do mar repreender o vento, eu vou andando sobre as águas. Ele trouxe novamente os discípulos para uma esfera espiritual. Querido, eu quero que você entenda e compreenda. Se você for querer entender o reino de Deus de forma racional, você jamais vai viver o sobrenatural na sua vida. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E Ele continua sendo um Deus do sobrenatural. Ele tratou com os apóstolos sempre da maneira sobrenatural. Na multiplicação de pães, Ele pegou. Como é que você chegou na festa do teu casamento, mais de 300 convidados, tu vai chegar e vai apresentar a Deus, dando graças, Senhor, eu só tenho 50 salgadinhos e uma garrafa de refrigerante. Racionalmente, não dá para alimentar todo mundo, dá ou não? Não dá. Mas Jesus mostrou para eles, não olhe pelo olhar da razão, porque pelo olhar da razão não tem como pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar. Pega e glorifica, porque o sobrenatural é Deus que faz, é Ele que age. Mas pastor, só tenho 1.000 e as contas são 2.000. O que eu faço? Não murmura, não reclama. Apresenta ao Senhor e fala, Senhor, eu só tenho isso. A dificuldade é isso aqui. Faz um milagre, opera um milagre. É assim que tem que se fazer. Deus age no sobrenatural. Eu e Patrícia, Senhor, nós temos que casar, nós queremos casar, queremos viver uma vida de santidade, nós não queremos ficar muito tempo namorando, Senhor, já estamos com 2 anos, o que fazemos? Eu não tenho nada, eu não tenho meu dinheiro, meu bolso está furado, Pai, eu não tenho dinheiro para casar, nem a família dela, nem a minha família, o que você vai fazer? Vai e casa, faz. Nós apresentamos o que tínhamos, e o que nós tínhamos? Nada. Nada. Nós não tínhamos nada. E quem viu, quem conhece a nossa história sabe que Deus providenciou tudo. Uma irmã que veio visitar, estava sentadinha lá atrás, num daqueles 3 bancos lá. Falou, eu gostei tanto daquele pastor ali, chama ele aqui. Aí chamou a irmã Ruth, sogra do pastor Marcos.
pastor, escolhe a geladeira que o senhor quer que eu vou comprar para o senhor. E começou assim. Fogão, 3 televisões que a gente ganhou. Começou. Sofá da Itália, que veio lá de Teresópolis. Eu posso ficar aqui falando para você, ganhamos um carro do Guanabara. No dia do meu casamento. Irmão, ganhamos um carro do Guanabara. E esse carro quitou o apartamento que minha mãe morava. Porque eu estava indo para a vontade de Deus chorando. Porque eu falei, Senhor, eu tenho que me casar. Mas a minha mãe não tem como custear a vida dela. Porque só a prestação do apartamento, é enorme. Vai, me obedece. Eu sou o Deus do sobrenatural. Nós nos casamos. No dia do casamento eu ganhei o carro do Guanabara. E é milagre, mano. Eu podia ficar aqui contando para vocês, porque Deus nos ensina dessa forma. Eu estou querendo despertar para você. Desperta, porque o Deus do sobrenatural ainda existe. Ele vive e passeia no meio do candeeiro. Ele passeia no meio de nós. Mas se você ficar olhando de forma racional o negócio, você nunca vai ver o sobrenatural. No dia do casamento, dia 6 de dezembro de 2008, eu tinha R$1.000 para pagar. 1.000. Perguntei aos meus padrinhos, ninguém tinha, pastor. Todo mundo duro. Como é que faz para pagar? Mais uma vez, Senhor, não tenho nada. Eu vou ser envergonhado, pastor, Senhor. Eu estou obedecendo o teu santo nome. Nós nos casamos, chegamos aqui. Até dia 6, eu não sabia para que ia servir o carro. Mas Deus sabia. Eu cheguei aqui nesse altar aqui mesmo. Pastor Paulo, meu tio, estava fazendo um casamento. Peguei o microfone, quem lembra vai lembrar. Comecei a chorar, minhas tias estavam ali. Dei um testemunho pouco do que eu estou falando. Quando eu saí, o casamento acabou. Eu não sei, amados, eu já peguei filmagens de tudo quanto é lugar para ver quem eram as pessoas. Eu recebi abraços de pessoas quando eu saí ali, e elas me abraçavam e botavam a mão no meu bolso. Me abraçavam e botavam a mão no meu bolso. Me abraçavam e botavam a mão no meu bolso. Me abraçava e botavam a mão no meu bolso. Eu nem me liguei, nem me conectei. Quando eu cheguei lá no salão, eu fui no banheiro, R$800, pastor Abel. Faltavam 200 para me pagar o que eu devia. É o Deus do Eu não falei nada aqui no casamento, amado. Eu não falei nada que eu precisava pagar, nada. Eu só glorifiquei e agradeci ao Senhor. Deus ministrou nas vidas das pessoas. Eu até acredito que foi o anjo do céu que veio. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que às vezes nós receberíamos anjos e nem saberíamos quem eram. E os outros 200, pastor? Lembrei da gravata mesmo. Falei, Marcos, meu irmão, traz a gravata. Cortamos, deu R$600. Paguei os 1.000, ganhei a lua de mel. Irmão, eu não gastei dinheiro com o meu casamento, não gastei nada. Minha tia pegou o carro dela e falou assim, ó, o carro tá contigo, pode ir, vai lá e só me entrega um tanque cheio, um CrossFox, lembra até hoje, né? A gente foi embora. E o carro, pastor? O carro, depois de casado, a casa é pastor Robson. O pai dele tinha um apartamento e tinha pegado fogo o apartamento. E numa conversa informal, Deus tocou no saudoso pai do pastor Robson, que eu gostava demais, que Deus já recolheu. Falou assim, olha, se você reformar a cozinha, pode ficar com o apartamento, você pode morar o quanto tempo tu quiser, só me paga o que você puder pagar. Paga o que você puder. Irmão, e era um homem ímpio, incrédulo. Deus usa. Esse é o Deus do sobrenatural. Que Jesus estava falando assim, na primeira tempestade, eu vou estar no barco, vocês têm que entender que não é da forma racional que vocês vão vencer a coisa. Claro que a razão é importante, não estou dizendo isso, mas discípulo tem que começar a olhar de forma sobrenatural. O justo viverá pela fé. Aí reformou o pastor Sebastião lá. Quem conhece o pastor Sebastião aqui? Reformou a cozinha, me ajudou lá. Também não gastei dinheiro nenhum com pedreiro, só gastei com material. A cozinha ficou linda. E o carro, pastor?
um mês de casado, João. Minha mãe me liga. Júnior, chegou uma correspondência aqui para você. Falei, do que, mãe? Da Caixa. Vem aqui, eu não nem abri. Porque por eu ser o filho mais velho, o financiamento estava no meu nome. Aí chegou, estou terminando. Quando eu abri a correspondência, era a Caixa falando assim, ó. Você foi contemplado para quitar o teu apartamento com 76% de desconto. Aí eu, Jesus. Aí tinha um negocinho embaixo assim que tu tinha que raspar. Olha só, era uma carta grandona, toda bonita. Para saber o valor que era para me pagar para quitar. Parão, 19 mil, eu lembro como se fosse 19.843. Eu tinha que dar para quitar o apartamento da minha mãe parar de pagar essa prestação alta. O valor do carro era 21 mil. Eu vendi pro Lessa aqui, para a autoescola Lessa aqui, ó. Vendi para eles 21 mil na mão. Pum. Dei o dízimo pro Senhor, que eu jamais vou esquecer dele. Quitei o apartamento. Não paguei nada pela escritura. Minha mãe está lá até hoje morando lá. Passou 3 meses, meu irmão arrumou um emprego, meu pai arrumou um emprego. O Deus que está no barco e que às vezes você pensa que ele não está no barco, é ele que faz o milagre. É ele que opera o sobrenatural. Desperta. Acorda. Você quer conseguir as coisas com a força do teu braço? Esquece. Bendito o homem que confia no Senhor, Jeremias 17. Porque ele é como uma árvore que as suas raízes buscam as águas. E elas são frondosas e são frutíferas. O homem que confia no Senhor sabe esperar no Senhor. Isaías 64, versículo 4. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar é muitas das vezes você olhar e falar, Senhor, eu vou me calar e só vou orar, vou para o joelho, vou clamar. Mas as ondas, eu estou sentindo a água batendo em mim. Eu vou orar, eu vou continuar a clamar. O filho está daquele jeito, o marido só o sangue. Mas eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, porque Deus muda o coração do homem. Deus transforma, Deus liberta, Deus salva. Deus pode fazer o sobrenatural. Vamos ficar de pé, amados? Vamos fazer uma recapitalização. Vamos recapitular. Jesus define a direção. Jesus define o local. Nas duas tempestades, Marcos 4 e Marcos 6, ele definiu o local e a direção. Discípulo que somos, quem define é ele, não somos nós. Pô, mas o João está aqui, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida, se eu vou ser teólogo, se eu vou ser médico, se eu vou ser advogado, se eu vou ser antropólogo, se eu vou ser escritor, se eu vou ser pastor. Não é você que escolhe, João, é o Senhor. Você apresenta a Ele, Senhor, eu tenho isso aqui. Esses são os meus desejos, essas são as minhas vontades. E é Ele que vai definir a direção e o local para onde você tem que ir. Quando você toma essa postura, você influencia. Não foi isso que nós lemos no início? Outros barquinhos seguiram a obediência dos discípulos. Na nossa humanidade, nós tomamos a frente e queremos tomar as decisões, porque a gente, eu já estou maduro, já sou barbado, isso aqui eu posso decidir. Sem mim nada podes fazer. Não é? Deus quer que você o coloque na direção em todas as áreas da tua vida. É isso mesmo, em todas. Até na roupa que tu vai vestir. Senhor, estou bem aparentável para o Senhor? Você olha para o espelho e fala, Senhor, eu vou honrar o teu nome com essas roupas. Até com roupa, Deus quer que você coloque, Senhor, o que eu devo fazer? Eu vou te honrar, eu vou te glorificar. Na segunda tempestade, Jesus definiu a direção e definiu o lugar. Mas na primeira ele estava no barco. Na segunda, a impressão é que ele não estava, mas ele estava de longe olhando.
Então entenda uma coisa, Jesus não perde você de vista. Uma vez que você é marcado e selado, quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Todo mundo aqui é batizado no Espírito Santo? Quem não é, levanta a mão. Paulo vai falar que o batismo, não o batismo do Espírito Santo, mas o batismo nas águas, é a circuncisão no coração. Você é marcado por Cristo. Eu quero que você entenda nesta noite que uma vez que você reconhece Cristo como Senhor e Salvador, e Ele é teu mestre, você é discípulo, eu e você precisamos buscar compreender isso e viver sobre isso. Viver debaixo dessa verdade. Viver debaixo dessa direção. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando de exemplos aqui, inúmeros. Como é difícil. Até hoje eu estou tentando aprender a ser discípulo. Até hoje eu tenho que estar toda hora, às vezes eu estou querendo tomar uma decisão. Vou dar um exemplo aqui rápido. Deus está mandando falar, eu vou falar. Eu pedi a Patrícia, olha como que coisas básicas, irmão, preste atenção, coisas básicas. Nós temos que sujeitar isso à vontade de Deus. Eu pedi a Patrícia assim, Patrícia, eu estou chegando em casa, dá para você descer com a chave do carro que eu moro no 10º andar? Que eu preciso ligar o carro está há muito tempo parado. Pedi a ela para descer. Ela desceu? Sim ou não? Não desceu. E na mesma hora, o homem já ficou irado, irmão. Estava cansado. Ia ter que subir para depois descer. Na mesma hora, eu já estava querendo tomar... Cara, vou chegar lá em cima, vou chamar a atenção da varoa. Pô, Patrícia, caramba! Quando eu falo chamar a atenção, é falar um pouquinho mais, né? O Espírito Santo, na mesma hora, falou, não faça isso. Na mesma hora, ele falou, não faça isso. Ela pode esquecer. Ele começou a ministrar no meu coração. Falou assim, ela está lá em cima, tu acha que ela está sentada de perna pro ar? Não. Isso aqui é uma experiência minha, tá, irmão? Ela está lá fazendo as atribuições dela. Ela pode esquecer. Eu cheguei no apartamento, em vez de eu chegar já com o pé na porta, essa era a minha vontade. Eu falei, oi amor, tudo bem? Esqueceu a chave, né? Ai amor, esqueci. Não tem problema não, me dá aqui. Fica aí que eu vou descer lá. É decisão. Porque se eu e você se nós deixarmos, nós vamos sempre tomar a frente de Deus. Deus tem a melhor maneira e o melhor jeito de se tomar decisões em todas as áreas e momentos da vida. Em todas elas. Até como eu falo com o meu patrão. Não, mas eu sou formado em Direito. Eu sou um cara que fiz mestrado. Eu fiz mestrado em Ciências Políticas. Eu tenho bagagem para chegar e falar com o meu patrão. Se você tem Jesus no coração e é discípulo, Senhor, me ajuda a falar. Me mostra como falar com Ele. Me dá a direção. Agora, o homem natural vai querer chegar e... É isso, é a natureza. É o que Paulo fala. Eu luto contra a minha carne, eu esmurro a minha carne. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, eu acabo fazendo. O discípulo sofre com isso, irmão, a nossa humanidade. A gente quer tomar a direção, a gente quer tomar a frente das coisas. Eu não sei porque Deus está me batendo nessa tecla. Não tome a frente das tuas decisões. Coloque Cristo nas suas decisões. É Ele que define a direção. É Ele que define para onde ir. Vamos orar ao Senhor. O Senhor é a nossa rosa de Saron. Ó Pai, o Senhor é a quem nós confiamos. O Senhor é o nosso amigo fiel, Pai. Ó Deus, o Senhor é a nossa fortaleza. Ó Pai, muito obrigado. O Senhor é o bom pastor. Nós estamos aqui te clamando e te pedindo, Senhor. Ajuda-nos a ser discípulos. Ensina-nos, assim como tu ensinaste os apóstolos lá atrás, ó Deus, na história da igreja. Você nos ensina, nos ajuda a compreender a como ser discípulo. A colocar sempre o Senhor à frente. É o Senhor que define a direção. É o Senhor que ajuda a tomar a decisão. Ó Senhor da glória, nos capacita a entender, a esmurrar a nossa humanidade. O nosso eu, Senhor, nos ajuda a matar o nosso eu. E colocar o Senhor sempre à frente. E saber que Tu és o Deus do sobrenatural. Se o Senhor está no barco, o barco não vai afundar. Se o Senhor está conosco, a tempestade não vai nos vencer.
Pai, se o Senhor está conosco, nós poderemos até sentir. Será que Jesus não está no barco? Será que Ele está no barco? Nós sabemos que quem nos chamou foi o Senhor. E se o Senhor está conosco, Senhor, não há vento, não há mar que vai nos fazer vencer, que vai nos fazer perder, Senhor. Nós venceremos a tempestade, nós venceremos o mar, nós venceremos o vento, porque o Senhor está conosco. Ajuda cada um aqui, Senhor, nesta noite, a se colocar de uma forma, Senhor, que ele se renda a Ti e fala: Senhor, cansei de tomar as decisões por conta própria, Senhor. Me ajuda a tomar as decisões vindas do céu, tomando as decisões olhando de forma espiritual. Eu me rendo, Senhor, a Ti, Senhor, e reconheço a minha humanidade, a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha incapacidade de enxergar, Senhor, porque o Senhor, os Teus olhos conseguem ver o que eu não consigo ver, o Senhor consegue saber aquilo que eu não sei, o Senhor consegue sentir aquilo que eu não consigo sentir. Pai, ajuda-me a viver somente dependente de Ti, Senhor. Toma as nossas guerras nas Tuas mãos, ó Pai. Toma as nossas tempestades nas Tuas mãos, ó Deus. Nós não queremos nos desesperar, porque nós sabemos que Tu estás conosco. O Senhor é que está conosco, Senhor. E queremos tomar uma posição de fé, aprendendo com os apóstolos nessas histórias, ó Deus. Ao invés de ficarmos desesperados, nós queremos aqui nesta noite da vigília falar: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Faça isso nesta noite, amado. Se é uma enfermidade, repreenda ela no nome de Jesus. Eu repreendo toda dor na coluna, todo problema, Senhor, renal, todo problema neurológico. Repreenda, toma postura de discípulo e assuma o seu papel. Não fique com medo. Nós, em nome de Jesus, como discípulos que somos, eu não sei quais são os ventos e o mar que o Teu povo tem enfrentado, Senhor, mas na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos no poder que há no nome de Jesus. Vento, mar, cesse nesta noite, e que os Teus filhos vivam a serenidade, a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Leandro. Glória a Deus. Aplauda bem forte, Senhor. Aplauda mais forte. É para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero chamar aqui o nosso amado irmão ali que vai estar ministrando com mais 2 canções. Amados, a palavra foi ministrada, né? Pastor Domi foi usado aqui poderosamente. Trouxe uma palavra de despertamento para a igreja. E eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Se você está aqui nessa noite e você precisa se reconciliar com o Senhor, se você precisa tomar um passo de fé novamente, eu peço que a igreja esteja com os olhos fechados. Se você precisa se posicionar novamente no campo de batalha, aonde você um dia, por algum motivo, por alguma circunstância, você paralisou, você retrocedeu, você parou. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas você sabe que a palavra falou contigo. Só quero que você coloque a mão no seu coração e levante uma das suas mãos, a igreja de olhos fechados. Se você deseja nessa noite se reconciliar
Se você deseja nessa noite retomar aonde você parou, aonde você retrocedeu, se você deseja nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. O dunamis do Paracleto, o poder de Deus está aqui para te levantar nessa noite. Há alguém nessa noite que deseja retomar a sua caminhada com Jesus, se reconciliar com o Senhor? Louvado e engrandecido é o nome dele. Glória ao teu nome, Jesus. O irmão vai estar aqui louvando com 2 canções, amém? Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vou estar cantando uma canção que Deus colocou no meu coração. E peço que você louve comigo. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a nossa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, como ao Deus céu. Sua misericórdia sem fim, como
as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas das tarefas tão difíceis, é o mesmo que livra do ar. Não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas das terras mais difíceis, é o mesmo que livra do alto. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, mas ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gente, estamos quase chegando no final. Aí você vai dizer assim, bem baixinho, instrumento, bem baixinho. Estamos chegando no final. Aí a vigília é bom assim, né? Quando fica aquele gostinho de quero mais, né? Aí na próxima vigília você vai falar pro outro irmão que não veio, ó, a vigília foi uma bênção, né? Deus operou, Deus se manifestou, né? Mas antes de nós terminarmos a vigília, eu gostaria de convidar todos os irmãos que estão aqui e os que estão lá fora também. Alguém vai lá
aqui na roda. Amém? Pastor Abel, aqui, ó. O senhor vai começar a oração, pastor.